Hoje nós vamos começar a série de palavras sobre milagres de Jesus. E nós vamos começar hoje falando sobre 2 milagres que para mim são... Quando eu fui procurar sobre o que dizer, quando o pastor Wellington me pediu para trazer a palavra, e eu fiquei pensando, qual milagre? São tantos milagres. São tantas coisas que nós poderíamos dizer sobre o nosso Jesus. São tantas coisas que Ele um dia já fez e que nós o admiramos por isso. E quando eu comecei a olhar, imediatamente o Senhor me falou comigo, fala sobre fé. Fala sobre aquilo que eu tenho te ensinado durante esses anos. E coincidentemente, depois que eu escolhi e que eu estava preparando a palavra, Deus me fez lembrar que essa foi a minha primeira pregação quando eu tinha 11 anos de idade. Tinha 11 anos. E eu me lembro que eu preguei na igreja que nós fazíamos parte sobre o que eu vou ler com vocês, quando Pedro anda sobre as águas. E eu era uma criança de 11 anos, eu não tinha capacidade própria nenhuma, nem conhecimento suficiente. Mas eu me lembro exatamente do dia em que eu me sentei. E não foi ninguém, não foi meu pai, não foi minha mãe que falou assim, Marília, prega, fala sobre isso. Eu lembro que eu tinha acho que 20 minutos para falar. Na época era o pastor Gentil lá na Betel. Como eu sou grata a Deus pela vida do pastor Gentil que investiu em mim, ainda quando eu era criança. E eu lembro que eu me sentei ali na mesa da casa que nós morávamos, do apartamento, e eu abri a Bíblia e caiu em Mateus 15, Mateus 14. E aí Deus falou comigo assim, pega um papel e começa a escrever. E eu comecei a escrever. Quando eu vi, eu tinha umas 3 páginas escritas, e não me pergunte o que eu escrevi, como eu falei, porque não foram as minhas palavras, não foram os meus conhecimentos. E aí o Espírito Santo disse para mim, nessa semana, quando eu escolhi essa mensagem, Ele disse, sabe por quê? Eu fiz você escolher essa mesma mensagem, para que você experimente mais uma vez a total dependência de mim, do meu conhecimento, do meu poder, da minha unção e não do seu conhecimento. Assim como você tinha 11 anos e você não tinha capacidade nenhuma de falar, eu coloquei as palavras na sua boca. Que você vivencie isso mais uma vez. Então eu quero te dizer que o que eu disser aqui não será eu que vou dizer, mas o Espírito Santo de Deus através de mim. Amém? Abra sua Bíblia lá em Mateus 14, versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando Jesus estendeu a mão e o segurou e disse... Pode voltar. Versículo 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Hoje eu quero falar um pouco com você sobre a fé, que é pequena, aquela que a Bíblia diz que se for do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos remover montanhas. Sobre uma grande fé, que Jesus vai citar mais na frente no capítulo 15. E de uma fé que está entre essas duas,
porque é a fé que é fraca. A fé que às vezes tem fé, crê, mas que por algum motivo, assim como Pedro, começa a não crer mais e começa a duvidar e começa a afundar. É verdade que nós, como cristãos, nós cremos em Jesus. Nós cremos no seu poder, nós cremos no que Ele pode fazer. Mas ao longo dessa caminhada, não significa que nós temos 30 anos de cristãos, nós podemos ter 20, 30 anos que nós conhecemos a Jesus. Nós deveríamos ter a maior fé que existe. Nós não deveríamos em nenhum momento da nossa vida duvidarmos do agir de Deus. Mas infelizmente não anda nessa proporção. Durante a nossa caminhada a gente tem uma fé às vezes que é inabalável. Nós cremos, simplesmente cremos. Mas existem momentos que a gente tem uma fé que as ondas começam a vir, o vento começa a soprar. E a gente começa assim como Pedro. A gente começa a olhar as ondas, a gente começa a ver o vento, a gente vê a tempestade. E a gente pensa assim, eu não vou dar conta, eu vou afundar. Nesse momento nós começamos a duvidar e a tirar os olhos do poder de Jesus. E nós começamos a olhar para a nossa força, para o nosso poder, para aquilo que nós podemos fazer. Pedro, Jesus disse a ele, homem de pequena fé, por que você duvidou? Se a gente for pensar em quem Pedro era somente um dos discípulos que era amigo, era próximo de Jesus. Jesus conversava com Pedro sobre ele mesmo. Pedro representava um dos 12 discípulos, ele era o porta-voz dos 12. Pedro foi aquele que proclamou depois, que foi o profeta, aquele que Jesus disse para ele, toma conta da minha igreja, apacenta as minhas ovelhas. Esse foi Pedro. E mesmo assim, Jesus ainda virou para ele e disse, homem de pequena fé. Aí eu fico pensando, se Pedro teve pequena fé, que fez tantas maravilhas, tantas coisas, eu penso, oh Jesus, eu tenho que melhorar tanto na minha fé. E aí eu quero te dar características da fé que é fraca, a fé que se enfraquece. Em primeiro lugar, ela é desejosa de sinais. Ela precisa de sinais, de maravilhas, de coisas espetaculares que aconteçam para que ela seja fortalecida. Pedro disse, Senhor, se és tu, me manda ir então aí com você. Eu quero andar então sobre as águas. E muitas vezes nós fazemos isso com o Senhor. A gente não fala assim, eu quero andar sobre as águas, mas a gente fala, eu preciso de um sinal. O Senhor disse que ia mudar a minha história, o Senhor disse que ia fazer um milagre na minha família, o Senhor disse que ia curar, o Senhor disse que ia restaurar, mas eu não estou vendo sinal, está tudo piorando, está tudo ficando sem resposta. Eu oro e parece que não acontece nada. Aí é nesse momento que a nossa fé se enfraquece. E nem sempre o Senhor nos dá os sinais daquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Deus me ensinou algo há 6 anos atrás. Eu cresci na igreja. Desde 4 anos eu vivo na igreja. Mas isso não é sinal de relacionamento, nem de conhecimento de Deus. E nem de ter fé o suficiente nele. E eu me lembro que eu cantava muito sobre fé na igreja. E um dia Deus quis me fazer viver aquilo que eu falava e cantava. E eu me lembro que eu estava grávida do Isaac. Eu devia estar grávida de 7 meses, mais ou menos. E eu me lembro que o dia todo, já havia mais de 24 horas que eu não sentia o Isaac se mexer. E a minha médica me falava, olha Marília, se ficar mais de tantas horas, você entra em contato comigo, porque nessa fase não é normal, você precisa sentir. E eu fiquei angustiada durante todo o dia. E eu falava, Deus, o Senhor que me prometeu esse filho. Senhor, mas será que aconteceu alguma coisa com Isaac? Jesus, será que eu não vou? Será que aconteceu alguma coisa com meu filho? E angustiada. E eu estava tomando banho. E eu coloquei a mão na minha barriga e comecei a orar. E eu ouvi a voz do Senhor audivelmente. Eu me lembro que Ele disse, Marília,
Você crê em mim? Falei, ô Senhor, eu creio no Senhor mais do que todas as coisas. Então continue crendo, ainda que você não esteja vendo os sinais. Continue crendo, ainda que você não veja os sinais. Creia, porque basta somente a minha palavra. Creia. Aquilo mudou o meu relacionamento com Deus naquele dia. Eu disse, Jesus, eu não preciso de sinais para crer que o Senhor vai fazer perfeito. Igual nós cantamos aqui, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que vai ser perfeito, porque foi o Senhor que me disse que eu ia ter um filho e ele ia se chamar Isaac. E aí passou os dias e eu fui na consulta com a médica, ela fez a ultrassom e o coraçãozinho batia e ela falou, tá tudo bem? Eu já sabia que estava tudo bem, porque o meu Deus me falou que estava tudo bem. A fé fraca, ela tem um conceito alto de si mesmo, do seu próprio poder, da sua autoconfiança. Às vezes nós queremos confiar demais naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós podemos resolver. Mas a verdade é que para viver milagres, nós precisamos estar dispostos a viver situações impossíveis. Você quer viver milagre? Esteja disposto a viver situações que são impossíveis para você. Porque só assim vai ser milagre. Porque senão é competência sua. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai agir, Deus não vai fazer por você. Mas na hora que você fala assim, não dá mais. Agora é só o Senhor, porque eu já bati em todas as portas, eu já andei por todos os lugares, eu já clamei, eu já insisti. Jesus, agora é só o Senhor. Isso é milagre. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. A fé fraca fica muito afetada pelo seu meio ambiente. Nós estamos dispostos a viver segundo o que sentimos e o que vemos. Nós às vezes queremos relacionar os nossos sentimentos com a nossa fé. Poxa, se eu estou bem, se eu estou feliz, eu tenho muita fé. Mas se eu passo por uma situação difícil, isso me abala, eu fico triste, eu fico preocupado, eu fico ansioso, então eu não tenho fé. Mas a verdade é que a nossa fé e os nossos sentimentos não caminham juntos. Nós não devemos crer e ter fé quando nós estamos bem, porque na verdade é quando nós não estamos bem, quando tudo vai mal, é que nós precisamos sim ter fé, porque aí não é a minha força, não é a minha habilidade, não é a minha autoconfiança, não é o que eu posso, mas aquilo que Cristo pode fazer em meu lugar. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Por isso que a Bíblia diz, é quando eu não vejo nada, é quando está tudo escuro, é quando eu não consigo ver luz, eu exercito a minha fé, porque ela é o firme fundamento daquilo que eu não posso ver, mas aquilo que o Senhor já está vendo para mim. Ela oscila em extremos opostos. Pedro, nós não podemos negar que ele teve fé, porque em determinado momento ele andou por sobre as águas. Mas a fé de Pedro oscilou. Ele começou confiante. Eu creio. Eu vou. Eu consigo. Mas aí de repente ele sentiu inseguro. Ele teve medo. Ele se apavorou. Ele teve medo de se afogar. E aí a fé que estava forte, a fé que estava crendo, começou a diminuir e se tornou fraca. Eu coloquei uma frase assim que diz: a autoconfiança sai quando entra a confiança em Cristo. Quando nós confiamos no Senhor, a confiança que nós temos em nós mesmos, ela vai embora. E Jesus permitiu ali naquele momento que Pedro conhecesse a sua fraqueza e visse que sua posição dependia da sua fé. As habilidades de Pedro, concorda comigo, que poderiam fazer ele
nadar ali contra aquela correnteza, contra aquela tempestade. As habilidades de Pedro poderiam fazer ele nadar contra a corrente, talvez ele não se afogasse. Mas somente Jesus poderia fazer Pedro andar por sobre as águas. Somente Jesus poderia fazê-lo andar sobre as águas. E foi isso que Jesus quis dizer para Pedro: Pedro, não adianta a sua força, não adianta a sua fé, não adianta a sua autoconfiança, porque para andar sobre as águas precisa de confiança em mim e não em você mesmo. E o Senhor Jesus quer nos fazer nesses dias andar por sobre as águas. Nós precisamos tirar a nossa fé fraca e começar a dizer: Jesus, me faça andar por sobre as águas. É por cima dos problemas, é acima das adversidades, é acima das tribulações. Porque se nós servimos a um Deus forte, inabalável, que nunca perde, que nunca mente, nós não podemos ser crentes fracos, porque o nosso Deus é forte. Nós não podemos duvidar, porque nós temos um Deus inabalável, que cumpre as suas promessas no exato momento em que elas devem ser cumpridas, e não quando nós queremos que elas sejam cumpridas. Pedro sentiu medo, mesmo tendo o mestre ali do seu lado. Pedro sentiu medo de se afogar. Jesus estava ali, na sua frente, e ele sentiu medo. E muitas vezes nós, quando passamos por tantas adversidades, por tantos problemas, nós nos esquecemos que Jesus está ali também. Porque Jesus não está ao meu e ao seu lado somente quando as coisas estão boas. Muito pelo contrário. Jesus é um Deus que gosta, se preocupa com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades. Ele é o Deus que se senta conosco, que chora conosco, que colhe as nossas lágrimas, que ouve o seu choro, mesmo quando você não tem palavras a dizer. Ele é o Deus que está ali do seu lado. Às vezes Ele não diz nada, mas Ele manifesta o seu poder. De uma coisa nós temos a certeza, sempre, que nós sempre temos a presença do Mestre conosco. Se o mar está revolto, Ele está lá. Se as ondas se levantam, Ele está lá. Se o barco parece que vai afundar, Ele está dentro do barco. E vai ter um momento em que Ele vai dizer para as ondas: cesse. Mar, aquiete-se. E vai ter um momento que Ele vai olhar para mim e para você, quando nós pensamos que nós não vamos dar conta mais. Quando nós sentimos medo de sermos afogados pelas nossas tribulações, pela nossa pouca fé. Ele está lá do lado, Ele vai segurar na nossa mão, vai nos levantar e vai dizer: levanta e anda de novo comigo por sobre as águas. O que Jesus fez com Pedro, Ele não só mostrou as fraquezas de Pedro, mas Ele levantou, fez Pedro caminhar de novo por sobre as águas. Quando nós colocamos a nossa fé no Senhor, algo incrível acontece. O Senhor nos faz viver maravilhas de novo. O Senhor nos faz viver maravilhas de novo. Ele não só te tira lá do calabouço, do fundo. Ele não só te tira, Ele não só te salva, como Ele diz: vem e agora anda de novo comigo sobre as águas. Vem, vamos voltar para o barco. Lá você está seguro. Quantos querem voltar a viver maravilhas? O Senhor quer fazer com que eu e você voltemos a viver maravilhas nas nossas vidas. Ele quer te fazer andar de novo por cima das águas com a mesma alegria que você começou a andar lá no início. Deus quer nos fazer voltar ao início de tudo. Sabe quando a nossa fé não precisava de provas? Sabe quando você se converteu e que você confiava tanto no Senhor, que você não precisava de sinais? Sabe quando
você amava a Deus sobre todas as coisas, em todos os momentos. É essa fé que o Senhor quer resgatar em mim e em você hoje. É uma fé inabalável. Você recebe isso? Agora a pequena fé. Aquela fé que a Bíblia diz que, se for mesmo pequena, ela move montanhas. A Bíblia diz que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? Ele é minúsculo. Ele é quase imperceptível. E a Bíblia diz que nós moveríamos montanhas de um lado para o outro. Pedro teve essa pequena fé. Ela é pequena, mas ela é verdadeira, porque ela é fé. Porque ela está no centro. Ela olha para Jesus. Ela não olha para as ondas. Ela não olha para o mar. Ela não olha para a tempestade. Ela olha só para Jesus. Ela obedece ao chamado do Mestre. A pequena fé diz: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E aí Jesus diz a Pedro: Pedro, então vem. E Pedro saiu do barco e andou na direção de Jesus. Se Jesus diz vem, mesmo que nossa fé seja pequena, nós devemos dizer: eu vou. Eu estou indo ao seu encontro, Jesus. Eu vou. Eu tenho medo, mas eu vou. Eu tenho medo, mas eu vou. A minha confiança, eu não posso fazer nada, mas se o Senhor está mandando eu ir, eu vou. Ela se esforça para chegar até Jesus. Pedro não saiu daquele barco só para andar por sobre as águas. Pedro queria ir até o encontro de Jesus. E a fé, quando ela está no lugar certo, ela quer somente ir ao encontro do Mestre. Eu não quero provar para as pessoas, eu não quero provar para os outros, eu quero ir ao encontro dele. Eu venço todas as improbabilidades, eu venço com medo, eu rompo com as decepções, eu rompo com as dificuldades, mas eu olho para Jesus e eu digo: eu vou. E quando nós caminhamos na direção de Jesus, Ele vem até nós. E no momento que nós começarmos a afundar por causa da nossa falta de confiança, Ele nos vai segurar e nos vai colocar em pé novamente. É Ele. A pequena fé, ela se comporta de grandemente, pelo menos por algum momento. Como Pedro. Pedro teve um momento que ele andou por sobre as águas. Pedro viveu algo extraordinário, algo que ele não poderia fazer. A pequena fé faz muitas vezes os fracassos se tornarem heróis. A pequena fé faz assim como fez a funda de Davi, derrotar um gigante. Assim como fez Davi se tornar rei. A pequena fé pega todas as improbabilidades e faz se tornarem gigantes aqueles que nela creem. Deus mostra para nós que não depende da nossa estrutura, da nossa força, mas depende dEle. Nós podemos fazer maravilhas não por nós, mas em nome dEle. Na Bíblia, Jesus gosta de pegar aqueles que são realmente improváveis. Na Bíblia, Jesus gosta de pegar aqueles que ninguém dá valor, aqueles que ninguém dá nada por eles. Davi cuidava das ovelhas, e das ovelhas malhadas, as ovelhas que não tinham valor. E Davi ficava por lá, por trás daquelas ovelhas. Ninguém via Davi. Mas um dia o Senhor olhou e falou: é você. Mas eu tenho tantos, os meus irmãos são maiores, são mais fortes, mais bonitos, mais inteligentes, cuidam mais das coisas do meu pai. Não, Davi, é você.
É você que eu quero levantar como rei, porque não é a sua probabilidade, é a minha, é o meu milagre na sua vida. Que o Senhor faça isso nessa noite comigo e com você. Que Ele pegue as nossas improbabilidades. Que Ele pegue todas as nossas improbabilidades e transforme em milagres, para que nós possamos viver maravilhas. Embora às vezes a fé pequena afunda, ela se recupera e realiza de novo milagres. Para todo fim, escute isso. Eu anotei essa frase que veio do Espírito Santo de Deus. Para todo fim, existe um recomeço de Deus. Tem alguma coisa que está no fim aí na sua vida? Tem algo que você acha que terminou, que acabou? Eu quero te dizer que existe um recomeço de Deus para você hoje. Aonde você acha que morreu, se a sua fé está morta, se você acha que acabou, hoje o Senhor Jesus pode começar de novo. Ele tem novos começos para nós. Talvez você perdeu a sua fé, a sua confiança. Talvez hoje você esteja com a sua fé enfraquecida e não consegue visualizar o milagre que o Senhor pode fazer. Mas nessa noite nós vamos orar e nós vamos pedir para que o Senhor pegue a nossa pouca fé, ou pegue a nossa fé que está fraca e transforme em uma fé que pode mover montanhas. Há uma promessa para nós, lá em Joel 2:25 diz: eu restituirei os anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. Eu restituirei. Ainda que a sua fé foi perdida e seja morta e seja fraca, o Senhor pode restituir aquilo que um dia foi consumido. E a sua fé vai poder ainda restaurar e restituir a fé de outros. Talvez você não entenda hoje as coisas que estão acontecendo na sua vida, mas para tudo há um propósito do Senhor. É difícil entender quando passamos por eles, não é verdade? Mas vai haver um dia que você vai testemunhar daquilo que você vive hoje. Vai ter um dia que a sua vida vai servir de testemunho para outros, e você vai poder vivificar a fé de outros. Assim como Pedro, quando ele voltou lá para o barco, e que os discípulos viram que ele andou por sobre o mar, e que ele foi resgatado por Jesus, e que ele andou novamente. Ele chegou lá e os discípulos disseram: verdadeamente tu és o Filho de Deus, porque eu vi Pedro andar sobre as águas. E nós vamos ver uns aos outros andarem por sobre as águas. E para encerrar, a Bíblia diz de uma mulher que teve uma grande fé. E não é coincidência que esse outro fato acontece um capítulo somente depois que Jesus diz a Pedro: homem de pequena fé. Eu não vou ler tudo porque não dá tempo, mas lá em Mateus 15, dos versículos 22 ao 28, conta a história de uma mulher cananeia, que ela tinha um filho terrivelmente, uma filha que estava endemoniada, e ela foi até o encontro de Jesus. Uma mulher cananeia veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. E aí os discípulos ainda falaram assim: Jesus, manda ela embora, ela é uma mulher cananeia, nenhuma de nós ela nem tem conhecimento do Senhor. Aí eu quero ler o que ela disse. Ela disse assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia, minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Então seus discípulos falaram: manda ela embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Mas Jesus
respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, me ajuda. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Olha o que essa mulher responde para Jesus: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus olhou para ela. Eu acredito que Jesus ficou impressionado com o tamanho da fé daquela mulher. E Jesus disse: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Jesus não precisou dar sinais para aquela mulher. Jesus não precisou nem ir ao encontro daquela filha dela. Somente a palavra de Jesus bastou para que aquela mulher cresce. Ela foi desprezada, ela foi rejeitada. Ela teve que suportar e passar pelo silêncio de Jesus, porque Jesus no primeiro momento não disse nada a ela. Ela falou: Senhor, eu estou aqui. Ele não disse nenhuma palavra a ela. E depois ainda, quando ela clamou: Senhor, me ajuda, ele falou: não é justo dar o pão dos filhos para os cachorros. Ele chamou aquela mulher de cachorrinha. Eu e você, talvez se estivéssemos no lugar daquela mulher, quando nós estivéssemos mais precisando de algo impossível, fôssemos até Jesus e ele ficasse em silêncio, será que nós permaneceríamos tendo fé? Ou será que nós iríamos dizer: Jesus, o Senhor se esqueceu de mim? E ainda quando ele dissesse isso: não é justo dar o pão dos filhos aos cachorrinhos, será que nós não nos sentiríamos insultados e falaríamos: não, chega, já pedi demais, já implorei demais e nada aconteceu? Mas aquela mulher rompeu. Ela rompeu com o silêncio, ela rompeu com os julgamentos, ela rompeu até com a palavra dura de Jesus. Ela disse: oh Jesus, até os cachorrinhos podem comer das migalhas. Que a minha e a sua fé seja nessa noite restaurada para uma grande fé, onde nós não precisamos de sinais, não precisamos de maravilhas, não precisamos de extraordinário, porque somente a palavra do Mestre bastará para nós. E se Ele disser sim, se Ele disser algo a nosso favor, Ele não precisa nem estar lá, somente a palavra dEle basta. Talvez você tenha alguém que não está aqui hoje, que precise de um encontro dEle, precise de um milagre, de uma cura. Se você tiver fé o suficiente, o Senhor Jesus pode ir ao encontro dessa pessoa nessa hora e trazer cura, trazer vida, soprar o fôlego de vida. Você crê? Você crê? Que a grande fé persevera em buscar ao Senhor, e que nós possamos perseverar, mesmo que nós não vimos, mesmo que a gente não ouça, mesmo que nós não sintamos coisa alguma para confirmar, que nós possamos crer em Deus, acima de todas as coisas, por amor a Ele, somente a Ele. Coloque-se de pé no seu lugar.